De um lado, uma cineasta reconhecida em todo o mundo. O foco da sua obra? Mulheres negras, ancestralidade e, claro, a força das minas. Em casa, um apoio incondicional de mulheres fortes. Do outro lado, um mestre, criador do projeto Capoeira Vídeos, e ele também é reconhecido em todo o mundo. Belo Horizonte, Contagem, Viena, Nova York e por aí vai. Cria do terreiro, ele vem reforçando a ancestralidade. O que esses dois convidados têm em comum? Além de serem de Contagem, eles reforçam um verso que é entoado pelo Rincon Sapiência. Quando a coisa tá preta, é que a coisa tá boa. Olá, eu sou Felipe Pedrosa, sou jornalista, documentarista e criador do Trem Pra Fazer. Eu sou um sujeito preto de tom claro. Estou vestindo uma roupa totalmente preta. Camisa preta, calça preta e tênis preto com alguns detalhes em branco. Tenho o cabelo curto, a barba preta, com alguns fios brancos. Sim, tá ficando grisalha. Hoje, o Trem Pra Fazer entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, fomenta ao audiovisual de Contagem, recebe duas figuras que dispensa muita apresentação. Abre alas, porque eles estão passando. Karen Suzane e Mestre Guiné, ou Igor Novaes. Bem-vindos. Quem são vocês? Eu sou uma mulher alta, sou uma mulher negra de pele clara, vestindo uma camisa de gola, bege, tenho os cabelos cacheados até o ombro, uso um óculos transparente, um anel dourado no dedo, e é isso, estou de short preto. Eu sou diretora, né, de cinema, uma pessoa de Contagem, assim. Já dirigi 5 curtas-metragens, estou finalizando meu longa-metragem agora, que é uma coprodução Brasil e Holanda. E estou aí, estou fazendo. Sou artista, né? Aquela coisa, artista. E você, Guiné? Quem é você? Sou um homem negro. O Neymar está usando a minha camisa atualmente. É uma camisa aqui do PSG, uma calça jeans e um tênis branco e preto. Eu estou tentando ser Black Power há alguns anos. Infelizmente a idade chegou, né? Eu já fui Black Power, já fui rasta, mas né, depois dos 40 você não consegue. Você faz um esforço e tenta. Tenho barba, né? Bem feita ao meus olhos, ao meu olhar. Não sei quem vai ver aí na tela se vai achar legal. Ninguém lá em casa acha. Tenho estatura mediana e tenho um corpo assim de mestre de capoeira. Ainda. Eu sou uma cria do terreiro, né? Eu nasci aqui em Belo Horizonte, aonde, né, a nossa casa tem 126 anos, ou seja, ela começa antes da cidade ser fundada, então talvez seja a casa mais antiga da cidade em atuação. Sou filho da mestra Manheda, recentemente falecida, mas um dos fenômenos aí da cidade de Belo Horizonte. Circulei a vida toda e moro, na verdade, em Contagem. A gente faz o contrário, né? Muita gente vai de BH para Contagem fazer o trabalho, eu fico fazendo o trabalho de Contagem para BH, invertendo a lógica e conscientizando, né, que a cultura, ela transpassa, né, ela muda, ela está em todos os lugares e promove a circulação dos atores. Karen, começando com você, como é que o cinema brotou na sua vida? Como é que rolou? Como é que rolou esse negócio, né? Como é que rolou esse negócio aí? Então, primeiro eu tava com 9 anos de idade, e aí a Globo Filmes lançou o primeiro filme Globo Filmes, assim, que eu acho que foi o filme da Angélica, que é o Zoando na TV. E aí, com 9 anos de idade, eu vi uma cena em que a Angélica literalmente entrava dentro da televisão. E eu falei, ué, ela consegue entrar na televisão, né? Eu vi que tinha uma televisão na minha frente e falei, será que eu consigo? Aí é lógico que eu não consegui, brincadeira. Mas eu entendi que tinha uma vida para além da televisão, assistindo aquele filme com 9 anos. Então, ali eu comecei a entender que eu queria fazer filme. E aí, depois, com 13 anos de idade, eu ganhei um computador e eu percebi que eu podia editar num editor de vídeo que chamava, na época, Movie Maker. Que vinha no Windows. Que vinha no Windows, exatamente. Essa geração, não sei, né? Enfim, não sei se eles vão saber desse aplicativo, assim, desse programa. Mas aí eu consegui fazer os créditos de um filme. E aí eu falei, cara, se eu consigo fazer o crédito, né? Eu consigo fazer um filme. Então, com 13, eu entendi que eu queria estar nesse universo. E a partir daí, eu comecei a focar e tentar chegar o mais perto possível da área, né? E você, Guiné, como é que o audiovisual chegou na sua vida? Você não está dentro da seara cinematográfica, mas você vive também com o audiovisual ali do ladinho, né? Capoeira Vídeos. É até bom explicar isso, porque as pessoas não entendem a lógica que a gente tem. No nosso terreiro, tem uma máxima que chama cultura, educação e, recentemente, há 15 anos, tecnologia.
Uhum. O mentor espiritual criou essa máxima lá, antes era cultura e educação. Aí eu não entendi, eu falei, de onde ele tirou isso? Ele falou, já já você vai ver. Eu e uma prima minha em Contagem, ela é pedagoga, professora da rede, e uma grande entusiasta da cultura negra e das mídias sociais, do entendimento técnico aí da divulgação. Uhum. E ela falava, mestre, nós temos que divulgar melhor as atividades, essa capoeira é fantástica, mas ninguém divulga. Aí nós tiramos o projeto Capoeira Vídeos. O que aconteceu? 7, 8 anos depois da criação, ele ganhou a premiação da ONU em Nova York, como uma mídia especializada, temática e com uma visão global. Então a gente rodou pela Europa e voltou, tem um núcleo lá em Viena, tem um núcleo em Nova York, tem um núcleo em Contagem e depois na roça BH. A gente voltou para a roça aqui para Na Grande Contagem, né, tem em Belo Horizonte. Aí da Grande Contagem a gente está fazendo alguns trabalhos. Então foi isso, foi assim. A Capoeira Vídeos foi uma criação para que essa grande cultura fosse divulgada. Então ela não é nem cinematográfica, ela é mais em cima de redes sociais, em cima do YouTube. Mas, por exemplo, já chegou aí a 100 mil seguidores e quase 30 milhões de visualizações em todo o mundo. O que o Guiné faz, né, é registrar a tradição. Ele vai ali naquele conceito básico do documentário, né, fazendo seus registros. E a ancestralidade, né, os corpos pretos e pretas, e principalmente a mulher preta, é uma constante no seu trabalho, né, cara? É uma constante. Eu gosto muito de pensar o protagonismo de mulheres através das narrativas, né? E que esse protagonismo ele seja, de alguma forma, um respiro para quem assiste. Então, para mim, o meu trabalho, a minha premissa parte também desse lugar do empoderamento. E também de temáticas que eu acho que são bem relevantes para a sociedade como um todo, né? Então, geralmente, quando eu começo um processo de filme, eu sempre estou pensando em algo que me coloca para frente, ou seja, que eu penso, poxa, se o mundo fosse dessa forma, como seria? E a partir disso eu começo a elaborar um outro processo. E sempre tentando puxar o protagonismo de pessoas negras para frente da tela, né? Que elas não ocupem somente alguns lugares que durante séculos e séculos elas ocupavam. Que agora a gente consiga, de fato, abrir novos mundos, né? E explorar novos olhares. Então eu acho que meu trabalho vai muito para esse lugar. E dentro disso, né, Guiné, desse registro, desse empoderamento, de tirar o povo preto, né, do lugar de ser coadjuvante, você já parou para pensar nessa relevância do seu trabalho? Sim. Inclusive, quando a gente criou, a gente tem um primo, né? Eu tenho um primo que mora em Nova York. Então, ele, depois dessa conversa com a minha prima, ele qualificou o trabalho. Ele sabendo disso, ele falando, poxa, o Mestre Dunga, por exemplo, o meu mestre, ele tinha poucos vídeos na internet. O Mestre Dunga é um fenômeno mundial da capoeira, rodou mais de 100 países. Eles lançam a música, hoje o mundo inteiro pega no Spotify, é uma coisa assim, do outro mundo. E não tinha como documentar. Então, meu primo fez um favor, ele trouxe um iPhone 6 e um iPad 2 e falou assim, vou pagar os cursos para você começar. Por quê? No entendimento também com a minha mãe, grande mestra da cidade, a gente percebe que as memórias do povo negro e das pessoas negras retintas desaparecem. Por exemplo, a minha avó foi uma benzedeira no bairro Caiçara que benzeu durante 50 anos. E quando eu fui fazer o registro do documentário dela, eu não tinha nem foto. Então aí que a gente se tocou. E a gente tem uma extensa gama desses mestres de Contagem, especialmente, de Belo Horizonte. Todo lugar que eu vou no estado de Minas, eu faço a gravação daquelas pessoas. Porque, claro, é importante que a gente tenha a narrativa cinematográfica, mas é importante também a gente tenha aquele produto local. Quando a gente fala aí de cultura viva, o programa Cultura Viva é muito isso. O que está vivo não pode morrer. E como que ele não morre? Com o auxílio do registro audiovisual. E apesar, Guiné, de trabalhar numa seara, né, majoritariamente de pessoas pretas, né, e pensar, né, capoeira, terreiro, né, uma cultura afro-brasileira, você ainda assim sentiu resistência? Nossa, absurda. Primeiro porque as pessoas de matriz africana pensam que quando você chega com uma câmera é para tirar algo deles. Porque nem todo produtor, cara, tem a sua visão. Nem todo cineasta tem a sua visão. Eles querem um negócio exótico, algo espetacular, e não querem, por exemplo, registrar ali um momento, aquilo que é importante para a atividade. Então querem redesenhar, né? Fazer como os pintores que vinham aqui, o Caribé, fazia um filme, um vídeo da capoeira, aqueles caras que faziam dança guerreira e tal. Sempre tem que ter algo espetacular, ou então algo hollywoodiano. Como alguns filmes que tem aí, que o cara pula do prédio. Então, nunca é algo que é fiel à própria tradição. E essa é a resistência das pessoas da tradição. Então, nada melhor que um cara da tradição, que cresceu na tradição,
que entende a tradição e que faz o vídeo da tradição, porque o meu interesse é que a tradição se perpetue. Claro. E não a linguagem cinematográfica, não que não possa acontecer um filme. Inclusive, te convido para fazer um filme lá com a já gente. Já tá gostei. rolando, tem que estar na equipe, hein? Tem pra Nossa. fazer, né? Tem Todo pra mundo fazer? contratado. Tem pra fazer filme? Vamos embora. Todo mundo contratado. E, cara, e você também sentiu essa resistência? Principalmente Ah, por ser mulher? você fala no meu trabalho como um todo? Como é no cinema como um todo? Não. Acho que não, porque, assim, vamos lá, né? Vou contextualizar. O meu desejo de ser cineasta sempre foi tão firme dentro de mim, que independente das dificuldades, dos desafios que eu passei, eu tentei me manter eu mesma, né? E de alguma forma eu me esforcei para que os outros pudessem levar alguma coisa de bom de mim, mas que eu não me modificasse em prol dos outros, né? Então eu meio que, dentro dos meus processos, é claro, a gente vai enfrentar muitos e muitos desafios. Eu não sinto que isso foi algo que me afetou, sabe? Eu acho que eu continuo a mesma, eu sou a diretora, enfim, eu faço os meus projetos. Então essas dificuldades, elas vêm porque elas vêm. A gente está num mundo de aflições, né? A gente vive num mundo de aflições. Então eu sempre busquei ser eu mesma e enfrentar os desafios, né? E não, de alguma forma, não deixar alterar quem eu sou em prol dos outros, né? Ou da visão dos outros, ou do machismo dos outros, enfim, ou do preconceito dos outros. Eu sempre tentei trazer a artista que eu sou da melhor forma e da forma mais pura que eu posso, assim, sabe? Não, e você faz parte de uma nova seara de grandes cineastas, né? Uhum. E a sua existência, ela é de extrema importância, né? Porque você acaba se tornando referência para uma galera que sonha com cinema. Você fez uma cara que parece que você nunca pensou nisso. Não, eu nunca pensei nisso, assim, de fato não. Mas quando eu estou fazendo um filme, eu sempre penso nos plantadores de tâmaras. As tâmaras, elas são frutas muito doces, né? Você pode comer com morango, e são frutas que demoram 20 anos para a árvore para dar, assim, ao fruto, né? Então eu sempre pensei muito nisso, assim, que enquanto eu estivesse aqui fazendo os meus projetos, eu estaria plantando tâmaras. Porque, teoricamente, os frutos, né, e essas coisas todas de referência, de quem gosta do filme da Karen, vai vir com o tempo. Então, assim, que tempo é esse também eu não sei, mas que legal que as pessoas já estão usando as referências dos meus projetos, porque é sobre isso também, é sobre compartilhar, né? Se eu posso oferecer um conceito, uma visão estética, uma perspectiva, né, de uma história, por que não oferecer? Eu acho que estou aqui para isso. E você, Guiné? As tâmaras já têm dado frutos? Eu fico muito feliz de ver o quanto que foi produtiva a introdução da Capoeira Vídeos em Contagem para a capoeira. Vou dar um exemplo, por exemplo, a roda de capoeira do Eldorado deu origem à Feira do Eldorado, mas ninguém parece em Contagem sabia disso. Eu não sabia disso. Também não. O que acontecia? A Feira do Eldorado era na Praça da Glória. Vários mestres de capoeira, mestre Falcão e outros, eu fui lá, década de 80, estavam lá fazendo a roda. E aí o que acontecia? O feirante começou, porque a capoeira ela é um fenômeno que é o seguinte, onde ela está, junta 100 pessoas, 50 pessoas e fica lá olhando. E naquele olhar, a roda, o feirante sacou o hippie, colocou o negócio no chão, e o cara vendendo cachorro quente, é domingo 10 horas, é sábado 10 horas, é domingo 10 horas. O que aconteceu? A Feira do Eldorado saiu da roda. A Feira do Bairro Industrial saiu da roda. A Feira Hippie em Belo Horizonte saiu da roda de capoeira na Praça da Liberdade. E vários outros tantos atividades. A Roda da República em São Paulo é a Feira da República. A roda deu origem. Ninguém sabia. E pela primeira vez nós fomos lá, fizemos uma coisa revolucionária com o drone. E filmamos a Roda do Eldorado com o drone. Então isso chamou tanta atenção das pessoas que desembocou em 3, 4, 5 projetos na cidade, de emenda parlamentar ao Estado interferindo diretamente, por entender o valor econômico, inclusive, da atividade. Então, à luz do audiovisual, desencadeou uma série de projetos hoje que estão acontecendo em Contagem, e aí a população está percebendo o valor dessa atividade. Então, se não houvesse o audiovisual, se não houvesse essa intromissão, vamos dizer Tudo assim, bem. essa visão tecnológica que a Capoeira Vídeos tem, que filma com drone, usa tablet,
edita com os melhores programas e traz uma qualidade, nós não teríamos até um negócio, né? Sim. Vamos dizer assim, uma proteção do patrimônio, mas também um negócio cultural. Então, praticamente hoje, todas as feiras de Contagem têm uma roda. Teve lá um projeto com a economia solidária, onde a economia solidária pediu as A rodas. capoeira, então, continua se fazendo presente nesses ambientes. Nossa, muito mais. E com o audiovisual, a luz do audiovisual, ela traz luz para outros empreendimentos e também fortalece internamente o pertencer do capoeirista. Porque no início todo mundo reclamava que cara doido, botou um drone. Depois que viu a imagem, não, eu sou um artista, tem que me cuidar. Então é importante. Sim. A presença do audiovisual na cultura popular, ela é fundamental. Eu acho que a gente tem que fomentar e trazer cada vez mais. Sim. Agora, Guiné traz que das rodas de capoeira surgirá a feira, né? Ou seja, economia criativa, economia solidária, tudo fomentando. O mesmo será que vai acontecer com o cinema? Eu acho que deve chegar esse momento, né? Eu acho que a gente precisa que esse momento chegue, que a cidade tenha, de fato, um cinema que passe filmes que não sejam só do circuito comercial dos shoppings, que venham filmes de outros países para Contagem, para que a própria população possa usufruir também, né, desse intercâmbio cultural que é estar numa sala de cinema e assistir um filme, né? Eu tenho um vislumbre, né, de querer realmente abrir uma sala de cinema em Contagem. É um sonho meu, assim. Mas aí a gente tem uma série de desafios que eu acho que são desafios de política pública, né, de diálogo, de empreendimento, administrativos, para que a gente realmente consiga, acho que, transformar aos poucos, né, essa mentalidade cultural da cidade mesmo, né, de entender que, olha, gostamos de fazer o que fazemos, a gente está aqui, a gente quer fazer mais, e, por favor, invistam, né, porque fazer filmes gera um custo muito alto, né, mas também fomenta a economia. Então, de alguma forma, o custo é elevado, mas tem os benefícios. Então, por que não investir em estrutura? Por que não ter mais investimento na cidade? Porque a gente, né? Enfim, eu sempre me questiono isso, mas eu sei que é pouco a pouco. E que, se tudo der certo, quem sabe? Está sendo construído, né? Isso. E parte dessa construção, Guiné, vem da mobilização cultural. Exatamente. Na verdade, eu costumo dizer que foi uma escada, né? Eu nasci no terreiro, cresci na capoeira, né, me tornei um mestre, depois me tornei um gestor cultural e depois um produtor audiovisual. Então, nessa caminhada eu conheci muita gente, a gente organizou muita coisa. Por exemplo, a Festa de Preto Velho, gigantesca em Belo Horizonte, é organizada numa coprodução com a nossa casa. A grande festa de Iemanjá, daquele tamanho na Orla, também é uma organização nossa. E transpassa por festivais de capoeira, eventos, mapeamento, registro, tombamento. Então, a gente precisa que haja uma visão do setor cultural, mas também haja uma visão mais macro da nossa Secretaria de Cultura, para que a gente entenda que a mobilização cultural é que gera todos esses produtos. É essa movimentação cultural que vai levar as pessoas para o cinema. Sim. É essa pessoa da capoeira que vai ver o documentário da capoeira no cinema em Contagem. Sim. Imagina a narrativa da Roda de Eldorado e os 2, 3 mil capoeiristas que participam do nosso programa lá, o Capoeira Contagem. Ele está na 2ª edição agora. Nós fizemos 25 rodas, agora nós vamos fazer 100 rodas remuneradas pela cidade. O único programa do Brasil que remunera a roda de capoeira está em Contagem. E a gente ainda não teve uma ampla divulgação, a gente ainda não acordou internamente dentro da cidade do feito que é isso. E como é que isso impacta o nosso povo? Imagina só, um grupo de capoeira, eu vou citar o nome aqui, Abadá Capoeira, 30 anos na cidade trabalhando no Eldorado. O trabalho mais reconhecido de toda a cultura, até mais do que as matrizes africanas. Exporta a gente para o mundo inteiro, manda a gente para a Inglaterra, manda a gente para o Japão, manda a gente para os Estados Unidos, divulgando a cultura de Contagem, e ainda não tinha chegado, nem no audiovisual, nem no fomento. Em 2 anos nós conseguimos mobilizar o grupo para o fomento. Eles têm 2 pontos de cultura na cidade, 3 pontos de cultura na cidade. Estão fazendo uma movimentação gigantesca a nível estadual, por exemplo, para trazer os Jogos Mineiros para Contagem. Ou seja, Minas Gerais toda vai disputar campeonato em Contagem, 500 pessoas. Então, assim, quando a gente consegue fazer essa mobilização com um pequeno apoio do poder público e ainda a mobilização audiovisual, se torna algo gigantesco e fantástico. Ô, Karen, quando o Guiné traz, né, esses elementos assim, os capoeiristas deixando de estar num lugar de subserviência. Tem a cena de um filme seu, que eu acho que exemplifica muito isso, né? Uma mulher, posso dar spoiler, né? Pode dar spoiler. Uma mulher servindo o próprio coração
pesado, né? Pesado. Então, eu acho que é isso, né? As histórias, elas sempre precisam de um conflito, né? E eu falo muito isso, eu observo muito isso dentro das minhas narrativas, assim. É sempre necessário um ponto de tensão, de dificuldade, para que você descubra ou, sei lá, produza um pensamento sobre aquilo que você está vendo, né? Então, para mim, é importante, né, para um primeiro trabalho, porque, querendo ou não, A Mulher que Eu Era foi um primeiro curta com estrutura, com equipe, né? Foi importante fazer, foi importante demonstrar o que eu estava sentindo, né, através da Cacau, que era a personagem principal. Então, assim, hoje eu já tento colocar as minhas personagens em um outro lugar, né? Um lugar que não é de tanta dor, não é de tanta violência, mas é um lugar também que provoca, né? Que necessita, que tem algo. E aí eu pelo menos assim, eu e as pessoas que estão junto comigo criando, porque também diretora cinematográfica não faz nada sozinho. Ninguém faz nada A sozinho. gente não faz nada sozinho, tem sempre um monte de gente atrás fazendo. E cinema é uma arte coletiva, é uma arte que depende muito, muito, muito de outras pessoas. Cada pessoa que vem, cada pessoa que ajuda, eu sou muito agradecida. E eu acho que as construções, elas, a partir, né, dessa minha vivência, elas estão cada vez mais também vindo de encontro ao que eu sinto de necessidade, né? No sentido de discurso mesmo, né? De como que eu vou trazer isso para uma jovem de 29 anos, como que eu vou conversar com um capoeirista de terreiro que tem 13 anos, como que eu vou falar com um guiné. Então, acho que é pensar o público também, né? A partir da minha construção visual, porque eu gosto de fazer filmes e, assim, não é uma coisa ambiciosa, mas eu gosto de fazer filme para todo mundo. Mas A Mulher que Eu Era, por exemplo, eu sinto que é um filme que é mais adulto, né? Tipo assim, não é tão para um público mais infantil, mas eu gosto. E eu acho que cada filme tem um público, assim, ele vai encontrando o seu público, né? Então eu acho que isso também faz parte. Você faz filme para encontrar o público. E como que o público encontra seus filmes? Uai! Boa pergunta. A Mulher que Eu Era está disponível no YouTube, né? E os outros filmes eu ainda estou distribuindo. Então, assim, o Ciclo ainda vai passar por uma distribuição, o Coragem também. O Capitalismo Matou os Meus Pais passou por muitos festivais ano passado, ano retrasado, mas ainda não está disponível. O Quatro Meninas, que é esse longa, também não, porque a gente está esperando a resposta de algum festival que eu espero que venha, né, para que o filme seja visto, né? Mas a maioria das vezes o público consegue encontrar meu filme nos festivais nacionais, né? O que é complexo. E nas escolas, né? Porque eu sempre tento também ir às escolas públicas para poder conversar, né? Não, e aí você tocou num ponto que eu acho que é um ponto também que conecta vocês dois, que é um pouco a questão da formação, né? Você tem essa preocupação com a formação, também de passar adiante, ensinar? Eu tenho muita, porque eu acho que a educação é compulsória, né? Nós, quanto indivíduos, seres humanos, devemos buscar a educação, devemos buscar o conhecimento. Mesmo que esse conhecimento seja oral, mesmo que esse conhecimento seja passado de filme, né? Que você vai assistir um filme. Isso é matéria, isso é conhecimento. E eu acho que quanto mais a gente tem uma sociedade educada que valoriza as artes, porque o conhecimento está aí, é na valorização, é de olhar para um capoeirista e entender que aquele capoeirista também é um artista, porque ele está gingando, ele tem a dança, ele tem o jogo, e que olhar para um filme, saber que um filme ele não é feito, né, assim, não é barato de fazer, o filme às vezes pode ser um filme barato, mas grande parte dos filmes tem um custo muito grande, tem muita gente por trás. Então, eu acho que isso é parte da educação, né? As pessoas, quando elas entendem que não é arte pela arte, né? Que não é só parar numa roda de capoeira e ver e acabou, não. É você estar ali, é você escutar, é você bater palma, é você arrepiar, porque às vezes você vai arrepiar. Então, não é arte pela arte. Então, eu espero que, de fato, os filmes e as manifestações culturais sejam mais valorizadas. E essa valorização só vem através do conhecimento. Então, a partir do momento que a gente conhece, que a gente entende, que a gente arrepia, a gente começa a dar um pouquinho mais de valor, né? Eu acho que isso é uma construção. E eu acredito muito nisso. Isso também faz parte da sua essência, né, Guiné? A gente que cresceu dentro dessas matrizes, o poder da matriz africana está na ação. Ou seja, elas convertem, as matrizes afro convertem por osmose.
Quer dizer, elas convertem na participação. A pessoa se torna capoeirista vendo a roda. As pessoas frequentam as matrizes africanas frequentando os espaços. Frequentam o espaço um dia e se converte. A transmissão do conhecimento, ela se dá, o mestre, ele é o meio. Então é muito importante, eu aprendi com a minha mãe isso, que ela falava, não, a nossa excelência aqui é a apropriação. A minha mãe falava que não precisava de marketing, não precisava de muita coisa, mas adorava o Capoeira Vídeos. Não, saiu o vídeo lá. Mas ela sabia que é na ação que se converte. Então lá na Capoeira Vídeos, a gente fez a fase 1, que a fase 1 era demonstrar, a fase 2 era fomentar, e a terceira fase, que começa esse ano também, depois do meio do ano, é de formação. Então, tudo que eu fiz no Capoeira Vídeos vai ser passado para os alunos de capoeira desse programa. Então nós vamos fazer imensas formações com o celular, filme com celular, edite, entenda conceitos cinematográficos, para que a gente possa ter amanhã uma mega estrutura para abraçar o programa, né, no estado. Então a gente precisa formar jovens que sabem filmar, que sabem operar drone, para também continuar amplificando essa tradição. Porque é um ciclo, né? A pessoa vê no vídeo, quer ver ao vivo, converte. Vamos dizer assim, é um case de vendas super positivo. A pessoa assiste o vídeo, vai ver a capoeira lá e vira... Quero fazer. Quero fazer. E depois dali pode sair, pode se tornar um produtor, por que não? Pode ser um gerente de projetos, porque não tem só o lugar de mestre na tradição, né? A tradição é feita de muita gente, assim como no cinema, é uma cadeia de Agora, pessoas. Guiné, esse marketing, né? Vou até utilizar um termo que sua mãe utilizou. Esse marketing em cima da capoeira, em cima do próprio terreiro, de certa maneira tem ajudado também a desconstruir o preconceito, né? Com certeza. A gente foi treinado em casa desde pequeno, sempre falaram para ir para esse lado, porque a propaganda é uma defesa também. Porque o que acontece? Existem pessoas fazendo propaganda negativa em cima de todas as matrizes africanas. A capoeira também só. Direto você pega um vídeo aí de alguns pastores mal informados, falando que a capoeira é a macumba, ou que a macumba é a capoeira, ou que o terreiro tem diabo e não tem, e etc, etc. Isso só acontece porque não tem um outro lado para dar a informação correta. Um lado oficial, né? Um lado que vai, de fato, trazer a defesa de vocês, né? E que não é nada disso. Né? Exatamente. As pessoas assustam muito quando conversam comigo em outros lugares, né? Por exemplo, eu sou líder da rede de pontos de cultura, né? Eu represento a rede estadual na Comissão Nacional em Brasília. Então, assim, as pessoas assustam muito quando vão sentar uma hora comigo e conversar sobre matriz africana, porque há uma desconstrução ali imediata. Então, se não houvesse essa propaganda, se não houvesse essa forma de falar, fica uma versão oficial muito ruim de um lado, e do outro lado não tem uma versão que seja o real. A gente sempre fala que a gente tem que disputar as mentes das pessoas. No Brasil hoje está essa polarização, porque não há uma disputa de pensamento. Há uma guerra de narrativa, mas não há disputa do pensamento. Então eu deixo para as pessoas toda essa propaganda que eu faço em cima da capoeira, que acaba sendo a ponta de lança para as matrizes africanas, ela nada mais é que dá à sociedade brasileira um meio dela poder perceber o que é A e o que é B. E ela decide. E geralmente, como toma contato com as nossas atividades, ela decide pelo nosso lado, porque ela entende o que é. Será que vai nascer aí o Terreiro Vídeos? A Capoeira Vídeos, na verdade, ela é a ponta de lança do Terreiro Vídeos. Como eu disse, são fases, né? Lá na matriz africana, eu vou contar um segredo aqui, lá tem um cara que a gente chama de PM. Aí as pessoas pensam que é polícia militar. Mas na verdade não é não, ele chama Pai Mateus. Ele é o orientador do espaço há mais de 125 anos. Segundo o pessoal lá, tem 150 anos, que é uma orientação. Então tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4. Com certeza não foi me revelado ainda, mas a fase 5 e 6 é um canal de TV, para que a gente possa não combater o preconceito, mas mostrar para as pessoas o que é e deixar a sociedade brasileira decidir que, normalmente, quando tem conhecimento, o preconceito acaba. Exato, exatamente. Todas as pessoas que estão sentando aqui, né, durante essa temporada do Trem para fazer entrevista, eu vejo elas como referência. E eu gosto de pensar nas pessoas próximas, né? Você eu conheci ao vivo hoje, mas, né, o Guiné eu já conhecia ele de outros carnavais, de outras rodas de capoeira, mas eu gosto de pensar nas pessoas próximas como referência. Você teve referência na própria cidade? A minha primeira referência é sempre Deus, né? Acho que essa que é a primeira coisa. Acho que Deus é sempre essa coisa maior que rege tudo e que sempre está na minha mente. E depois acho que vem as referências, por exemplo, como Mandela. Eu acho o Mandela
uma ótima referência, mas ele não é de Contagem, né? Você vai saber de Aham. Contagem, vamos pra Contagem. Eu acho que as minhas referências, eu acho que vêm da minha família, a minha mãe, a minha avó, as minhas professoras, né? As professoras, vamos colocar assim, de primeira a quarta série, foram mulheres que me ensinaram muitas coisas, então eu tive essa honra de aprender com elas, assim, então viraram as minhas referências. E eu acho também que, em termos de audiovisual, eu acho que o André Novaes é uma referência para mim, por ele desenvolver um trabalho tão interessante com a própria mãe e também no próprio cinema como um todo, né? Guiné, né? Você também é uma referência, reconhecido pela ONU. Você é reconhecido dentro do seu próprio território? Pois é. É até engraçado, né? É uma história assim, muito. Lá em casa, no terreiro, eu sou conhecido como Guinezinho. Então, assim, pessoas, Guinezinho. Ou seja, uma criança que cresceu no espaço, que é adulto, hoje é mestre, mas ainda no altar da referência, vamos dizer assim, a gente ainda é criança. Então, é até dual, né? É muito legal isso, né? Você é uma grande referência na rua e ainda continua sendo uma referência em formação no espaço da ancestralidade. Na capoeira, a mesma coisa. Meu mestre chama-se Grão-Mestre Dunga. É um dos maiores mestres de todos os tempos da capoeira mundial. Então eu sou mestre quando ele não está perto. E se ele sentar aqui, eu volto para o chão e viro o guinezinho. Isso é muito importante nas matrizes africanas, porque você nunca está completo. E é o respeito à ancestralidade, né? A quem veio antes de você sempre. Total. A gente sempre senta depois. Embora eu tenha nascido no terreiro e tenha toda a trajetória lá, ainda sou um jovem. Eu acredito que isso é muito bom, porque isso dá uma ligação, né? Passado, presente e futuro. O mestre não existe sem passado. Ele faz no presente e projeta o futuro. Então hoje os jovens que estão vendo, as crianças que estão vendo essa trajetória, elas vão ter um modelo no futuro. Eu espero que elas tenham o mesmo respeito que eu tenho para com todos esses mestres que estão acima de mim. Ainda te provoco, Guiné. O seu trabalho é reconhecido em Contagem? Sim. Não como deveria na sociedade, porque as atividades que eu escolhi, elas não são referência na sociedade ainda. Esse é um problema que a gente tem, né? Eu lido com cultura negra, com cultura bem tradicional e com cultura que não está ligada às elites. A gente tem um reconhecimento muito bom na comunidade, a gente tem um reconhecimento muito bom em algumas camadas da sociedade por causa da gestão cultural, por causa da produção audiovisual, mas a gente ainda percebe que precisa de mais reconhecimento dentro da cidade. Eu disse um dia na Secretaria de Cultura que eu falei, como que pode você ganhar um prêmio na ONU e perder aqui? Eu falei, é mais fácil ganhar aqui do que na ONU? Aí, não, pelo amor de Deus, vamos mudar esse conceito, porque eu falei, é isso. Então, às vezes a gente tem mais reconhecimento fora, ou seja, ninguém em Contagem nunca ganhou um prêmio na ONU, nunca foi chamado em Nova York, e o cara chegou lá e falou, esse projeto é sensacional, porque ele atende a todos os critérios que a ONU deseja para o mundo. Ou seja, quando a ONU te dá um prêmio, no caso foi um braço, né? A OIM, Imigração, ela deu um prêmio por causa do conceito da capoeira vídeos com o setor de imigração no mundo. Ou seja, a capoeira ela consegue acolher o imigrante, ele não perde a cultura dele, mas se integra à cultura local, fazendo capoeira. Então essa foi a tese do projeto que venceu. E você, Karen? É premiada na sua cidade? É reconhecida na sua cidade? Eu acho que sim, e eu acho que tem essa questão dos editais, eu acho que os editais eles é um diálogo, porque é também explicar que o audiovisual é caro e que a gente às vezes vai fazer um filme com, sei lá, 150 mil e o filme vai valer 300 e não 150, a gente tem que fazer com 150 porque a gente, né, tem todas essas questões e isso é um trabalho, assim, tem que ser muito pouco a pouco. Sou membro da APAN também, que é a Associação dos Profissionais Negros do Audiovisual. Todas as vezes que eu fui lá na Secretaria de Cultura, que eu conversei, eu fui como representando a APAN, fui muito bem recebida. As meninas estavam lá e me ouviram, entenderam as questões. Então eu acho que é realmente a gente trazer esse diálogo das nossas necessidades, né? Tem coisas que a gente precisa como setor, né? Como artista. E como que a gente consegue dialogar com a prefeitura ou com os órgãos nível estadual e federal para que a gente consiga atingir o básico, né? Ou a gente consiga atingir uma estrutura que vai levar a gente para outros lugares, assim, que sejam lugares satisfatórios, que sejam lugares que sejam de sucesso mesmo, né? E isso é uma construção, e isso vem muito a partir do diálogo e da consulta.
Assim, eu não sabia, por exemplo, né? Porque eu tô tão focada lá na categoria audiovisual, desenvolvimento de roteiro, tem que ter dinheiro pra gente desenvolver as histórias, a gente não filma nada sem ter, né? A gente tá ali, e você ali, tipo, não, cara, mas peraí, a roda de capoeira custa tanto, tem que pagar os profissionais. Então eu acho que essa diferença de perspectiva nutre muito, né? Quem tá gerindo. E eu acho que é fundamental, assim. Todo episódio eu sempre finalizo falando que eu ficaria aqui, né, 5 horas batendo papo, porque o tempo voa e é gostoso demais. Mas pra gente arrematar, assim, o que o povo brasileiro pode esperar de Karen Suzane daqui para frente? Eu acho que mais obras cinematográficas, mais filmes com qualidade, com excelência e que consigam atingir pelo menos um coração, né? Tipo assim, que alguém vibre ali assistindo o que eu tô fazendo. E o Mestre Guiné, que trem ainda tem para fazer? Bom, eu acho que nós vamos chegar na fase 8 desse programa Capoeira Vídeos. Então, a gente espera, né, poder mostrar para a sociedade brasileira o Brasil. O brasileiro, ele fica muito preocupado nos Estados Unidos, o que está acontecendo lá, em copiar o cara de lá e entender o cara de lá, e não sabe o que tem aqui. Então, o dia que o brasileiro tomar posse do que o Brasil tem, ele vai perceber uma coisa que nós na capoeira já sabemos, né? Por circular o mundo inteiro. O melhor país do mundo é esse. A maior cultura do mundo, a maior pujança cultural, a diversidade está aqui. A gente costuma dizer que o Brasil é o país do futuro por conta do povo brasileiro, que miscigenou culturas, pensamentos. Então eu acredito que a Capoeira Vídeos pode ser esse diferencial. Na fase 8, claro, se o PM assim permitir, eu estiver aqui para executar. Pai Mateus. Pai Mateus, né? O código lá, se o Pai Mateus ainda permitir, nós vamos levar a cultura brasileira para o brasileiro, e não para o mundo mais. Agora nós vamos levar para o brasileiro, para que o brasileiro entenda que o Brasil é o melhor país do mundo, mesmo com as suas dificuldades, por conta da escravidão e por conta dessa diáspora maldita que aconteceu aqui. Obrigado. Que bate-papo maravilhoso. Obrigado, Guiné. Obrigado, Karen. Nada. O treino para fazer a entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, fomenta o audiovisual de Contagem, celebra e documenta histórias de artistas e mobilizadores culturais pretos e pretas aqui da cidade de Contagem. Este episódio foi gravado nos estúdios da Scripts Comunicação. Estamos num ambiente totalmente preto, com cadeiras pretas, uma mesa de centro preta, canecas com as alças pretas e com a logo do Trem para Fazer impressa em todas elas. Há um tapete dourado, há quem diga que é marrom, então tente imaginar um tom marrom com dourado. E é isso. Até o próximo episódio.